Noite gloriosa, que noite maravilhosa, que ambiente maravilhoso que nós estamos, que já está tudo preparado para que nós possamos lançar mais uma vez essa semente que já tem sido lançada, desde o início. E rapidamente, para nós ganharmos tempo, semana passada, nós falamos muito sobre o principal propósito do apóstolo Paulo. Nós conseguimos ver isso mais claro, a partir do momento em que nós lemos Atos dos Apóstolos no capítulo de número 20. Aquilo ficou muito claro para nós, que o principal propósito da vida do apóstolo Paulo, com certeza, foi sempre servir a igreja de Cristo, servir o próximo, viver em obediência à lei e aos princípios eternos de Deus. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele entregou a sua vida para viver em obediência a uma lei que emana dos céus, que é a lei de Deus. E quando nós vemos isso, nós vemos ele falando com a igreja de Corinto e deixando muito claro que o propósito, o objetivo, o desejo, o coração dele para aquela igreja, a igreja de Corinto, era apacentar vidas, apacentar as almas, era cuidar das vidas, E ele não estava preocupado com os seus bens. Então ele deixa muito bem claro em tudo aquilo que nós vimos. E para que nós possamos entrar de cheio, eu gostaria de ler com vocês aí Salmos 19, a partir do verso de número 7, que eu acho que isso aqui vai trazer muita luz e muito entendimento para nós, e vai edificar. Salmos 19, a partir do versículo 7, nós vamos ler do 7 ao 14, e você perceba que o salmista ele está escrevendo e está dando testemunho é de fato com um coração quebrantado ao mesmo Deus e Pai poderoso que nós vemos na vida do apóstolo Paulo. Por isso que é muito importante nós iniciarmos com essa leitura. Diz assim, Salmos 19, a partir do versículo 7. Todos acharam? Ok, amém? Vamos lá, diz assim. A minha tradução é NVI, Nova Versão Internacional. Vai falar assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Perceba, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. A palavra do Senhor vai sempre levar como centralidade a vida do Senhor Jesus Cristo e Deus o Pai. O testemunho que é digno de confiança não é nosso testemunho, mas é o testemunho do Senhor. A Bíblia diz que os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Verso 8. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Ou seja, a palavra de Deus, ela remove toda cegueira, toda escuridão. Ela nos conduz para um caminho eterno, glorioso, de glória em glória, que é em Deus. Por isso que ela diz que nos trazem luz aos nossos olhos, os mandamentos do Senhor. Versículo 9. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que gotas do favo.
Versículo 11: por elas o teu servo é advertido. Uau! Pelas ordenanças, pelos princípios, pela palavra, pelos mandamentos. A palavra diz que isso são muito mais desejáveis do que o ouro. E esses mandamentos, esse temor ao Senhor, né, esses preceitos, essa lei de Deus, é por ela que nós somos advertidos. E ele diz: e a grande recompensa em obedecer-lhes. E foi isso que o apóstolo Paulo entendeu em sua vida. A importância de obedecer a lei e os preceitos e as ordenanças de Deus. Porque ele diz, a palavra do Senhor diz, porque há grande recompensa em obedecer-lhes. Versículo 12. Quem pode discernir os próprios erros? Quem pode enxergar os seus próprios erros? A gente não consegue ver, irmão, os nossos erros. A gente é bom para julgar o erro dos outros, mas a gente é ruim para ver os nossos erros. A Bíblia própria já nos mostra isso. Quem pode discernir os próprios erros? Senão o Espírito Santo de Deus nos revelando e nos mostrando. Por isso que é importantíssimo nós vivermos uma vida de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Ele diz assim: quem pode discernir os seus próprios erros? Absolve-me do que desconheço. Versículo 13: também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem, então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Eu vou repetir esse versículo 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Aqui mostra literalmente um coração, uma vida entregue ao Senhor Jesus Cristo. Que o nosso objetivo deve ser exatamente esse, o nosso propósito de vida deve ser exatamente esse. Viver uma vida, pensar, olhar, falar, caminhar, viver de uma maneira que agrade ao Senhor, a nossa rocha, o nosso resgatador. É por isso que nós estamos aqui, irmãos, para sermos lapidados pela palavra de Deus, para sermos abraçados por essa palavra de Deus, para sermos confrontados por essa palavra de Deus, para sermos exortados e edificados com essa palavra de Deus. Para quê? Para que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado em minha e em sua vida, em nome de Jesus. E isso o apóstolo Paulo viu também. O que o salmista recebeu de entendimento, de revelação, o apóstolo Paulo recebeu. Por quê? Porque o Espírito de Deus é o mesmo. Aquele que ministra um é o mesmo que ministra o outro. A questão é, nós estamos de fato entregues totalmente ao Senhor para ouvir e para sermos intencionais em viver as suas ordenanças? Essa é a luta, irmãos. Não é só tua, é a luta minha, é a luta de todo mundo, é a luta de todo ser humano. Ser intencional em viver os princípios de Deus. Então que Deus seja louvado e glorificado. Eu quero ler aqui então, abra conosco agora rapidamente, Gálatas, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 6, 7 ao versículo 9. Que Deus nos abençoe e que nós terminamos esses 3 versículos hoje. Versículo 7 ao versículo 9. Gálatas 6, do 7 ao 9. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Amém? Glória a Deus. Então vamos dar continuidade. Agora eu peço que nós possamos
de fato sermos ministrados de maneira profunda e vamos continuar onde nós paramos. O apóstolo Paulo ele estava falando acerca de uma vida entregue ao Senhor. Atos capítulo 20, nós lemos o capítulo 20 e nós fomos ministrados pelo capítulo 20, em especial do versículo 29 ao 33. E ele deixa bem claro uma coisa: de ninguém cobicei prata, nem ouro e nem vestes. É assim que ele termina o versículo 33 de Atos 20. Entretanto, quando Paulo está ministrando às igrejas, ele vai dizer assim: de ninguém eu cobicei a prata, o ouro e a veste. Entretanto, há igrejas que sonegam aos seus ministros o cuidado devido. Paulo estava dizendo assim: esse cuidado não é somente de uma única pessoa. Esse cuidado é responsabilidade de todo o corpo. Aqui é que nós precisamos entender. Porque a responsabilidade não é somente do pastor que está pregando, ministrando, ou que é o pastor que está cuidando do ministério, enfim. Nós precisamos entender, com a mente de Cristo, olhar com uma mente transformada e renovada, que o Evangelho de Deus, ele nos inclui. Ele não nos remove, muito pelo contrário, ele nos inclui para recebermos as bênçãos e para também assumirmos as nossas responsabilidades em Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele está ministrando a algumas igrejas, em especial a igreja de Corinto aqui, que ele está falando em Gálatas, mas ele está apontando para a igreja de Corinto, que ele diz assim: há uma igreja, ou há igrejas que sonegam aos seus ministros o cuidado devido, né? E ele traz um exemplo, ele diz assim: a igreja de Corinto, por exemplo, ela era generosa com os falsos obreiros, com os falsos líderes, mas ela desprezava os verdadeiros. E aqui eu quero chamar a tua atenção. Nós precisamos estar atento à voz do Espírito Santo, à direção do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo de Deus está nos ministrando, para que nós não sejamos enganados pelos falsos profetas. Quem são os falsos profetas? São aqueles que distorcem a palavra de Deus para terem um benefício próprio. Quando, na verdade, o profeta, que eu falo profeta, o líder, o filho de Deus, ele vai ter uma visão só, que é servir o corpo, que é servir o próximo. O falso profeta não. Ele vai enganar o corpo para se beneficiar e para estar tranquilo e sossegado. Então, Paulo, ele já aqui em Gálatas, ele já começa a apontar algumas características. Eu quero que você abra comigo em nome de Jesus, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 19. Tu queria falar alguma coisa ali, pastor? Amém. Isso, glória a Deus. Olha só. Então, ele está falando um exemplo da igreja de Corinto, que era generosa com os falsos obreiros, mas desprezava o verdadeiro. Meu Deus, cara, que perigo isso. Era generosa com os falsos e desprezava o verdadeiro. Que mera coincidência de em 2023 nós vermos essas mesmas características. O engano cresce, sim, a partir do momento em que ele é alimentado. A verdade de Deus também cresce a partir do momento em que nós nos alimentamos dela. Então, tudo é uma questão de alimento. O que é que nós estamos comendo? Estou falando espiritualmente agora. Porque aquilo que nós comemos espiritualmente vai ser reflexo na nossa vida. Nós vamos expressar, nós vamos compartilhar, nós vamos manifestar. Por favor, pode sim, pastor. Eu até fiz uma anotação aqui a respeito disso, né? Porque às vezes a gente quer alcançar um nível de maturidade, ou a gente quer alcançar um nível de entendimento em Deus,
porém a nossa dedicação e o nosso esforço para trabalhar para que a gente chegue nesse entendimento, para que a gente chegue nesse nível de maturidade, de revelação de Deus, não acontece sendo dedicado de forma correta para que isso aconteça. Por exemplo, eu dedico todos os meus dias fazendo tantas coisas, né? Um exemplo claro, eu dedico meus dias ouvindo músicas seculares, vamos julgar assim, o dia inteiro, não medito na palavra de Deus, mas eu quero alcançar algo de Deus, né? Eu até coloquei aqui uma anotação: se tu gasta os teus dias mais dedicado às coisas naturais, dificilmente você vai alcançar a estatura de varão perfeito, porque depende do Espírito revelar a nós, porém eu preciso alimentar essa vida todos os dias. Se eu alimento ela desde que eu acordo, e durante o dia eu vou meditando na palavra, vou meditando, conversando com o Espírito, orando, como o apóstolo Paulo fala para que nós oremos em todo o tempo, no que pensar nas coisas que são do alto, nas coisas que são puras, nas coisas que são justas. O apóstolo Paulo nos traz a consciência de como a gente deve pensar, ocupar o nosso tempo, a nossa mente. E assim a gente vai alcançar a estatura de varão perfeito e vamos alcançar essa posição em Deus de termos o entendimento de que cada vez a vida de Cristo vai se formando em nós. E ela vai se formando para que ela seja expressada, não simplesmente para que a vida de Deus habite em nós e ela cresça em nós, mas para que ela seja expressada. Então, quando a gente alimenta, que é o que o pastor Tiago está falando, como que eu alimento? Meditando na palavra, orando, ouvindo cânticos espirituais. Eu vou falar cânticos espirituais, porque os louvores, infelizmente, a maioria das músicas, se nós formos prestar atenção nas letras, são mais letras para pessoas egocêntricos, para massagear minha alma, ou para pessoas, no caso ali, né? Mas tira a centralidade de Cristo. Então, preciso pegar e entender que cânticos espirituais não são o que a gente é acostumado a ouvir nas rádios e o que o sistema religioso impõe como músicas gospel, né? Mas isso eu digo trazendo o entendimento de que a gente precisa ser mais exato naquilo que a gente está buscando de Deus, para que a vida de Cristo também se expresse com cada vez mais exatidão em nós. Quando eu dedico todos os meus dias, o dia inteiro, para mim buscar o Senhor, porque é isso que a vida do Espírito habita em mim, para eu viver para Ele, quando eu entendo isso, toda a minha dedicação ela acaba sendo para o crescimento da vida do Espírito em mim. Não tem como a vida do Espírito crescer em mim se eu não dedico, se eu estou mais preocupado com as coisas naturais do que com as coisas espirituais. Perfeito. Posso falar um pouquinho, pastor? Pode. Eu quero abrir um adendo só para a gente voltar. Nós precisamos falar sobre, com mais clareza, uma vida diária buscando no Senhor, e de intimidade com o Senhor, de relacionamento com o Senhor, de comunhão com o Senhor que você está falando, a prática. Isso aí nós vamos falar um pouco mais em seguida. Eu acredito assim que muitas das vezes, muitas pessoas elas têm um olhar de que essa dedicação seria para quem vai ministrar uma palavra, para quem vai louvar, para quem vai estar em cima de um altar, ou para quem ela é visível, digamos assim, né? Mas a gente precisa entender e ter a mentalidade de que somos parte de um corpo. Então, não importa se você vai estar num lugar de destaque falando para multidões ou não, você faz parte desse corpo. Então, você precisa conhecer aquele que te resgatou, você precisa conhecer essa verdade, você precisa se alimentar independente daquilo que você faça, porque todas as coisas que nós fazemos é para o avanço do Evangelho. Então, se eu ficar com a mentalidade, pensar de que eu só vou dedicar tempo porque eu vou pregar, está errado. Uma mentalidade natural e egocêntrica, porque não é sobre isso. É sobre o avanço de um corpo na terra. É o avanço da igreja na terra. Então, se eu faço parte desse corpo, eu preciso conhecer
qual é a voz de comando, qual é o governo, qual é as coordenadas, onde eu preciso estar. Porque não importa, existe um corpo espalhado pela terra, que é o corpo de Cristo. Se eu faço parte do corpo de Cristo, eu preciso conhecer esse corpo, eu preciso conhecer a Cristo, para que eu manifeste essa verdade. Então, não é sobre eu fazer, mas quem eu sou, onde eu estou. É uma vida, né? Não é um momento, é uma vida. Por isso que é interessante, não é um momento que eu vou fazer uma abertura, então, nesse dia eu preciso ler a palavra. Não, é uma vida. Quer falar? Então fala antes de eu entrar ali. Amém. Vou tentar ajudar. É tão pertinente isso que está falando, né? Porque a gente vem numa construção de entender que tudo é pela graça de Deus, né? Que não vai ser por aquilo que nós fazemos, e realmente é dessa forma. Mas o que está sendo ministrado é acerca de realmente aquilo que é prioridade na nossa vida, né? Eu fiquei pensando assim, para minha sogra um dia ser cabeleireira, não bastou ela achar assim, ai, que legal, eu quero ser cabeleireira, eu acordo amanhã e vou começar a cortar uns cabelos aí, achar umas loucas, né? Cortar o cabelo e pintar. Não, ela teve que se dedicar, se aprimorar dia após dia. E ela podia ser cada nível, né? Lá na profissão dela, e assim todos nós, né? Eu, para ir lá atuar dentro de uma academia, eu precisei estudar, e não bastou só eu estudar lá atrás. Porque a coisa se renova todo dia, se eu não fico me aperfeiçoando, buscando cada dia mais conhecer, eu posso estar lá treinando uma pessoa na sala, por exemplo, e matá-la, né? Porque é muita responsabilidade. Então, todos nós é dessa forma. Aquilo que é prioridade na nossa vida, a gente dedica tempo. E quando a gente para pensar que nós não somos igreja 2 horas, 4 horas, vamos dizer, semanais, que são os cultos que nós temos na congregação, nós não somos igreja 4 horas por semana, né? Nós somos esse corpo de Cristo 24 horas. E eu penso que não dá para né? Eu convivo lá com o pastor Tiago, eu não tenho como ter a maturidade dele, ou ter o conhecimento dele, ou o entendimento que ele tem da palavra, porque ele tem, né? Ele vem aqui e ministra algumas vezes para nós, eu convivo com ele lá do dia a dia. Eu preciso ter essa vida em Deus. Aquilo que ele tem é no Senhor. Ainda quando ele se prepara para vir ministrar uma palavra, essa palavra vem ministrando, às vezes há anos, lá quicando dentro de nós, nos ministrando, nos aperfeiçoando, e todas as vezes, inclusive, que nós achávamos que nós estávamos ministrando as pessoas, entendemos no andar da carruagem que nos ministramos muito mais. Porque aqueles que têm uma definição de vida realmente está permitindo que essa palavra nos expresse, nos transforme, nos modele, e a gente cada vez quer mais comer disso. Eu vou usar um exemplo, inclusive, sem pedir licença, mas, né, eu acredito que não vai ter problema, que é a respeito do Jean. Jean, segura aí, não me bate. Não, mas o Jean, é sério, o Jean vem andando conosco. O Jean é um menino que sempre congregou, é uma família muito abençoada, mas ele vinha também, como todos nós, de um sistema religioso muito forte, né? E começou a andar aqui conosco e nos suportou, né? Que a gente foi sendo formado nesse entendimento de novo pacto. E foi lindo ver, tanto ele quanto o Bruno, que o Bruno também nos questionava bastante, perguntava, queriam entender e queriam... Mas é nítido o ban que deu no Jean, por exemplo, quando o Jean começou a fazer uma escola, né, de novo pacto, estudar, que é o CIAP. E foi muito impressionante. Por quê? Porque ele começou a permitir, a se aprofundar cada vez mais, a entrar num nível de mais entendimento em Deus. E isso está acessível para todos nós. Porque a palavra de Deus, graças a Deus, no Brasil, nós temos liberdade de escutar o tempo inteiro, de ler, de ouvir, de conversar com as pessoas que são alinhadas a Deus, né? Então, você pode andar com pessoas que não são alinhadas? Pode, para ministrá-las. Mas no dia a dia, para que você cresça no Senhor, você vai andar com gente que conhece mais do que você ainda, que te ministre, e você tem sede de conhecer essa palavra. Então, esse aperfeiçoamento é uma decisão diária, ainda que seja por graça. Porque se a pessoa faz com uma mentalidade de religiosidade, não vai adiantar nada. Porque ela não vai alcançar, porque ela vai jejuar, eu consigo. Vou fazer um propósito para conseguir tal coisa de oração. Daí eu consigo. Não, não. Isso aí é tentar manipular Deus. Isso é meninice, não estou falando disso, né? Sempre vai ser por graça e misericórdia do Senhor.
Porém, nós precisamos nos posicionar. É muito diferente, amados. Você parar para conversar 10 minutos com uma pessoa que está comendo da vida, que às vezes tu tem vontade de falar, eu vou falar, né? O pastor Guilherme tem esse tempo agora, às vezes dá vontade de dizer, meu filho, cala a boca, pelo amor de Deus. Né? Por quê? Porque ele está lá, ele só quer tocar louvor e cantar e ouvir a palavra, manda culto para nós direto, ministrações e louvor novo e barará. Daí você vai conversar, a gente sai às vezes com ele, né, com o casal, que a Kelly não é diferente, ela é mais quietinha aqui, tá? Porque ela ministra o tempo inteiro. O que a gente conversa? Da palavra. Entende? Então, isso dá prazer de andar neste lugar. E a gente precisa se tornar o quê? Responsáveis e profissionais. Que é essa dedicação diária. Ministros competentes. Fidelidade. O Senhor precisa encontrar em nós fidelidade. Não é no momento que nós estamos em desespero, no momento que nós precisamos, e aí nós vamos buscar a Deus com toda a intensidade, e ainda assim, pela sua graça e misericórdia, Ele vai nos ouvir, Ele vai fazer segundo o seu coração e a sua vontade, mas o que Deus quer é uma vida diária entregue ao Senhor. Mas pastor, eu trabalho, isso que eu queria falar, que o pastor Guilherme começou a falar, e todo dia, em todo momento, em todo tempo, e eu disse, opa, a gente precisa explicar um pouquinho mais, porque senão a pessoa vai dizer, mas pastor, eu não prego, eu não tenho esse chamado. Na verdade, todos nós temos um chamado, irmãos, né? Universal, de crescer em Deus, esse é o chamado principal. Mas a Bíblia diz assim, lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, depois você pode ler em casa, e Paulo vai dizer assim, ó, orem sem cessar. O que é orar sem cessar? É orar em todo tempo. E esse orar em todo tempo é uma vida com Deus. Então, quando o pastor Guilherme estava falando que nós devemos ter essa busca contínua de desejo com o Senhor e tal, é essa vida com Deus, onde a gente não vai estar 24 horas falando, blá, 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 vamos orar, vamos orar, vamos orar. Não, irmão, nós somos prudentes, nós temos responsabilidades, nós temos que honrar aonde nosso trabalho, mas isso não nos impede de ter uma vida conectada com Deus 24 horas. É uma mente renovada, transformada, através do novo nascimento, através do processo de Cristo na cruz do Calvário. Então, aí o que acontece? A gente vai estar no nosso trabalho, a gente não vai abrir a boca, mas a gente vai estar orando sem cessar. Com o Espírito, está conectado com o Espírito de Deus. Você está lá no teu pensamento, na tua mente, falando com Deus, glorificando a Deus. Eu tenho um jovem novo que começou a trabalhar comigo, e os guri lá, a maioria não são convertidos. Então, eles têm que olhar para nós e de vez em quando eles até brincam com a gente, né? Tem uns deles que falam, ó, Tiagão, pô, tu só está trazendo crente para essa empresa aqui, irmão, o que é isso, tá louco? Daqui a pouco nós vamos ter que virar tudo crente, vocês já estão no caminho, vocês é que não viram ainda. Mas o menininho está lá embaixo correndo, está puxando caixa e está lá louvando o Senhor e cantando alto, e glorificando a Deus e tal, e os caras não entendem. E eles acabam não entendendo, eles vão lá e, Tiago, o que ele está fazendo? Por que ele está fazendo isso ali? Por que ele canta? Eu falei, é uma forma de ele adorar a Deus. É uma forma de ele glorificar a Deus. Sorrindo, cantando alto do jeitinho dele, puxando caixa, e o dia inteiro, irmão. Ele está lá, está cantando, está glorificando, está falando com Deus do jeito dele, mas está falando. Então isso é uma mente reconciliada, né? Não que a gente vai falar, mas a gente vai estar conectado com Ele 24 horas por dia. Só para edificar mais um pouquinho, para acrescentar. O sistema religioso, infelizmente, ele nos influenciou muito nessas questões doutrinárias da Bíblia e tudo. Porque quando a gente fala de orar sem cessar, igual o pastor falou, a gente vai lembrar de uma pessoa que ora bastante. A gente vem na cabeça Daniel, por exemplo, que orava 3 vezes ao dia. Nossa, Daniel orava 3 vezes ao dia. Hoje a gente vê uma pessoa que ora 3 vezes ao dia com a mentalidade do sistema religioso, uma pessoa super espiritual, porque ela se separa 3 vezes ao dia para orar. E Paulo vem e quebra isso, porque agora o Espírito Santo está dentro de nós, ele fala, orem em todo tempo.
E o Senhor Jesus, Ele fala para que a gente entre no nosso aposento, para que a gente faça o nosso momento de oração, no nosso secreto, né? Só que o nosso secreto, muitas das vezes, não precisa ser exatamente o nosso quarto. Pode ser aquele momento que você está lá lavando uma roupa quietinho, entendeu? Você está fazendo alguma coisa quietinho, até no trabalho, quieto, lá desenvolvendo alguma função. Aquilo ali é o teu secreto, que você pode estar desenvolvendo com Deus o teu relacionamento. Ali você pode estar fazendo a tua oração com Deus e deixando o Espírito Santo fluir através desses momentos. Não esperar para que chegue de noite, porque eu trabalho o dia inteiro, então vou chegar à noite em casa para mim poder fazer minha oração, entrar no meu secreto. Não, é o tempo todo eu vivendo essa conexão com o Senhor, de estar buscando toda a direção dEle para que eu possa caminhar da maneira que Ele quer, o tempo que Ele quer, e o tempo que eu puder abrir a minha boca para ministrar o Evangelho para alguém, eu vou ministrar o Evangelho para alguém. Mas agora é hora de eu trabalhar, então eu vou desenvolver o trabalho, porém na hora de que der uma brecha eu vou ministrar o Evangelho. Eu estava até compartilhando com o pastor, que encontrei um amigo de anos atrás, fui almoçar ontem, né? No restaurante lá no centro, lá encontrei ele de anos atrás, e amigo do pastor, também conheci ele através do pastor Tiago, e eu olhei assim, eu falei, tá aí e tal, estava sozinho almoçando, já sentei na mesa, irmão, a primeira oportunidade, eu deixei ele falar, mas na primeira oportunidade, eu apresentei Cristo também para que ele pudesse comer da verdade, né? Então a gente vem, não fala isso para me gloriar, porque eu não sou nada, né? Cristo é tudo em mim, né? Então, para que a gente compreenda isso, que o nosso viver tem que ser realmente uma entrega por completo ao Senhor, para que a gente viva em Cristo e Ele viva através de nós, né? Então, a partir disso, Ele vai se manifestando e a vida de Deus vai sendo cada vez mais exata na expressão daquilo que nós vamos fazendo através do Espírito Santo. Isso é tão tremendo. Eu não sei se vocês estão percebendo isso no Espírito, mas isso aqui é um encontro de muita edificação. Isso aqui é um avanço de muitos anos que a gente está tendo nesses assuntos, que são tocados, que durante muitos anos não foram tocados como igreja. Porque a gente pensava que igreja ia vir para a igreja é aqui, eu vou para casa e está tudo certo. Não, a igreja é muito mais além do que isso. Mas eu penso que a vida do Senhor é de fato, sabe aquela enxurrada que vem e que ela cresce, que aonde ela vai levando tudo. A vida do Senhor, ela tem que alcançar, ela tem que crescer. Então, é tão lindo que à medida que nós vamos vivendo esse Evangelho e falando com amor e praticando esse amor verdadeiro e transparente que a palavra nos orienta, as pessoas, elas desejam isso. É impossível você viver num mundo de tantas catástrofes, de tantas coisas horríveis que têm acontecido, e você chega com a vida de Deus e você não impacta ninguém. Não que nós temos esse poder, mas o próprio Deus nos usando como um instrumento. E eu me recordei agora de um dia, e isso é para a glória de Deus, tem uma galera jovem lá na empresa, e eles entraram em alguns temas, alguns assuntos do Evangelho. E eu aproveitei, eu estava trabalhando, fazendo o meu serviço. Como o pastor Guilherme falou, surgiu o momento, a oportunidade de falar do Evangelho. O que eu fiz? Eu comecei a falar, e eu vi que o olho deles arregalava assim, arregalava, e eles, uau, da onde? Como que eu nunca vi e tal. E chegou, eu terminei de falar, literalmente, se você olhar os olhos naturais, o menos provável, ou improvável, vamos colocar assim, aos olhos naturais, que você diz, esse cara nunca vai querer falar do Evangelho ou ouvir do Evangelho. Esse cara chegou e disse assim, Tiago, por que a gente não faz todos os dias aqui na empresa um momento de devocional e oração? Porque eu achei muito maravilhoso esse momento que a gente teve. Sabe, irmãos, então isso é impactante. As pessoas estão sedentas, as pessoas têm fome. Fome do quê? De conhecer a Deus. Então a gente que está sendo formado nessa vida, nós que nascemos de novo, nós que estamos nesse processo de crescimento da vida de Deus, a gente não pode reter isso.
A gente tem que ser fiel a Deus, a gente tem que levar adiante. Esse é o clamor da igreja, esse é o clamor da palavra de Deus, né? A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então nós, como filhos de Deus, nós precisamos manifestar. Pastor, mas eu não sei falar da palavra. Você não precisa falar da palavra, você só precisa conhecer a palavra. Porque não é você que vai falar a palavra, a própria palavra vai se manifestar em você. Foi isso que aconteceu com o profeta Isaías. Mas Senhor, envia a mim, só que eu não sei falar, eu não sei como falar, eu sou como criança. Fica tranquilo, apenas abra a sua boca, porque eu colocarei as palavras em você. Ou seja, o Senhor já estava falando, eu estarei em você, e você em mim, e está tudo bem, e está tudo certo, e está tudo resolvido. Então a gente precisa entender, a gente precisa ter esse entendimento. É muito mais do que uma quarta e um domingo. É muito, 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 muito além. Só que uma quarta e um domingo é o início dessa caminhada. É o início desse processo. Né? Para conhecê-lo e fazê-lo conhecido, é o início. Essa comunhão é gloriosa. E nós temos que nos levantar em oração. Orar para que todos tenham esse desejo, para que todos tenham, sejam incendiados assim pelo Senhor, impactados, que tenham um amor tão gigante por Deus, que o desejo deles seja simplesmente ouvir o Evangelho, sem manipulação, sem barganha, sem moeda de troca. Por que é que vocês estão aqui? Porque vocês amam a Deus, porque vocês amam ouvir a palavra de Deus. Só por isso, irmãos. Por que é que nós estamos aqui? Porque nós amamos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus foi, nesse dia, prioridade para as nossas vidas. Olha que coisa linda. Né? Então nós precisamos estar preparados. Para quê? Para que não sejamos como a igreja de Corinto, que foi enganada. Só para nós terminarmos, eu tenho 3 minutos. Para as 9 horas, mas a gente vai ter umas 9h10, 9h15, vamos, né? O Jean já disse, engata a quinta aí, né, Jean? Posso engatar a quinta? Não, boa, Castanha, boa, boa. Eu tenho até 9h30, então. É pouco, então nós vamos engatar uma marcha aí. Ih, meu Deus do céu. Nós vamos longe, gente. Não, estou brincando, vamos lá. Vamos só voltar aqui para o texto, porque senão a gente não sai nunca, né? Nós já estamos, eu acho que 6 meses, quase 6 meses em Gálatas. E depois de Gálatas nós queremos iniciar 1ª e 2ª carta de Pedro, que vai ser... É o Romanos, estamos orando ao Senhor aí. O 1ª, a 2ª Pedro, ou Romanos. Eu estou orando ao Senhor e estudando as duas, ao mesmo tempo, para ver o que a gente vai fazer, e estudando Gálatas também. Eis que te digo de mim mesmo. Tem os que querem de Romanos e tem os que querem 1ª e 2ª Pedro. Vamos. Vai. Bastante. Paulo vai dar continuidade, né? Vai dar muita continuidade. E vai ser de ser chorando daqui daí. Romanos é tremendo, irmãos. Vamos lá. Então, a igreja de Corinto, por exemplo, ela era generosa com os falsos obreiros e desprezava os verdadeiros. Aonde que nós temos esse relato na palavra de Deus? Em 2ª carta aos Coríntios, capítulo de número 11, e o versículo 19 até o versículo de número 21. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar à igreja de Coríntios. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 19 ao 21, diz assim: vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso, Paulo fala. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, como insensato,
eu também me atrevo. Agora nós vai falar que a questão dele sonegar a Paulo esse sustento, esse cuidado. 2 Coríntios capítulo 11, aí mesmo, versículo 7, 8 e 9. Olha o que Paulo vai falar. 2 Coríntios 11, 7, 8 e 9. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o Evangelho de Deus? É uma pergunta que ele faz para a igreja de Corinto. Porque ele via, o que ele via? Ele via de fato a igreja ali, os líderes de Corinto, manifestando essa generosidade para o engano, para a mentira, para a obra das trevas, para os falsos profetas, falsos obreiros. E ele via o evangelho da verdade, os caras como se, tipo, tá, ouvi, legal, beleza, virava as costas e tchau. Sem compromisso, sem responsabilidade, né? Ele não estava vendo o quê? A preocupação do apóstolo Paulo era com o avanço. Tanto que ele se questiona, ele pergunta, será que cometi algum pecado ao me humilhar e levar vocês pregando gratuitamente o evangelho de Deus? Ele diz, despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Paulo estava falando assim, tá, vocês querem continuar, de fato, avançando no engano? Beleza, definição de vida, escolha de vida, vocês podem continuar, mas isso não vai me parar, porque ele entendia que o seu provedor é Deus, não eram pessoas. Ainda que os irmãos da igreja ali de Corinto não estavam auxiliando e cuidando dele, ele não quis ser pesado, ele disse, eu confio 100% em Deus. E aí Deus levanta os irmãos da sua pobreza, lá da Macedônia, os pobres, para ir e mandar uma oferta para o apóstolo Paulo. Para quê? Para que o avanço do evangelho prossiga. Ou seja, a obra é de Deus, irmãos. Ninguém pode parar essa obra, a não ser o próprio Deus. Ninguém pode parar, a não ser nós mesmos também. Quem nos separará do amor de Deus? A fome, a tribulação, a perseguição, a espada, principados, anjos, demônios. Nada e nem ninguém pode parar. Nada e nem ninguém. Por isso que é importante nós nascermos de novo da água e do Espírito, termos a nossa mente renovada, ter o nosso coração incendiado por Deus e pela sua palavra. Porque aí nós vamos viver aquilo que nós lemos em Salmos 19. Nós vamos amar a lei e os preceitos de Deus. E a nossa boca vai liberar palavras, e o nosso coração vai ter os sentimentos que exaltam e glorificam ao Senhor, o nosso resgatador, o nosso Salvador. Aleluia, glória a Deus. Então, nesse quesito, cuidado, a igreja de Corinto acabou se tornando inferior às outras igrejas. Mas nem por isso, nem por essa falta de cuidado, o evangelho não avançou. Sim, o evangelho continua avançando. Não tem quem cuide, não tem problema, o Senhor é o provedor. O Senhor vai trazer lá do outro lado. É interessante, nós estamos em poucos aqui, não poucos, né? Nós estamos numa galera abençoada aqui hoje. Mas é interessante, sabia que essa igreja, esse ministério, essa casa, não estou falando essa casa, é de fato um milagre do Senhor, porque para nós mantermos tudo o que nós temos aqui hoje, financeiramente, se nós fôssemos contar com a igreja, membros, nós não conseguiríamos há muito tempo. Mas Deus, que é dono da sua casa, da sua igreja, Ele levanta provedores de fora,
Que é isso que o apóstolo Paulo aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Pessoas de fora que vêm, não, a gente quer honrar, a gente quer abençoar, a gente quer... Amém. Né? Tem pessoas que a pastora chegou e falou, não, mas você congrega lá, você tem a tua igreja, você tem a tua casa, você precisa honrar a tua casa, dizima lá na tua casa. Ele disse, não, mas foi Deus que me falou. Foi Deus que falou comigo. Eu disse, opa, então é você com Deus, nós não temos mais nada a ver com isso. Nós não nos metemos. Sabe, então era esse cuidado. É um cuidado com a obra de Deus. Por isso que nós precisamos ser zelosos também. Abra comigo 2 Coríntios 12, 13. 2 Coríntios capítulo 12, uma folhinha mais para frente, versículo 13. E nós já vamos chegar num tema maravilhoso. Só para terminar então, que nesse quesito a igreja de Corinto acabou se tornando inferior às demais. Ele diz assim, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Em que vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto no fato de eu nunca ter sido um peso para vocês. Perdoe-me esta ofensa. Porventura, eu os explorei por meio de alguém que lhes enviei? Não, de maneira nenhuma, né? Então, agora nós vamos seguir. Vamos para o versículo de número 7 agora aqui. Vamos lá. Terminamos até o 6 aqui, agora o 7. A pergunta que eu quero iniciar desse versículo 7, que diz assim, não reis, de Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Uma pergunta, por que devemos ser uma comunidade diaconal? E nós já falamos bastante sobre isso. Porque precisamos entender que estamos aqui para servir uns aos outros. E quando chegamos no versículo 7, alguns pontos precisam ser destacados aqui. Primeiro ponto que nós precisamos destacar é o seguinte: semeadura e colheita são princípios universais. Semeadura e colheita, ninguém vai fugir. É um princípio universal. A Bíblia diz que aquele que semeia na carne vai colher o fruto da carne. Aquele que semeia no Espírito vai colher o fruto do Espírito. Né? Então, tudo o que nós plantamos, isso nós escolhemos. Isso não tem como fugir, irmãos. É um princípio universal. A lei da semeadura e colheita. Tudo que nós plantarmos, nós colheremos. Não tem como plantar abacaxi e colher banana, é impossível. Por isso que no versículo lá diz, não cessamos de fazer o bem. Nós não podemos cessar, porque esta é uma lei de causa e efeito, a lei da semeadura. Semeou, vai colher. E nós vamos colher exatamente a mesma natureza daquilo que nós semeamos. Não tem como fugir disso, irmãos. Por isso que uma árvore boa, ela é conhecida pelo quê? Seus frutos. Uma árvore boa, ela é conhecida pelos seus bons frutos. Abra comigo em Mateus 7,15, por gentileza. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 15. Primeiro Evangelho do Novo Testamento, depois de Malaquias, aí vem Mateus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 15. Eu quero terminar exatamente com esse texto aqui hoje, para que nós entendamos um pouquinho mais. Diz assim, Mateus 7,15. Tudo que o Senhor está falando, perceba que apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo Tiago, eles vão estar repetindo, eles vão estar falando os mesmos temas. Diz assim, cuidado com os falsos profetas. Ou seja, o Senhor Jesus já estava alertando. Eles vêm a vocês vestido de peles de ovelhas. Para que nós possamos entender, falando no nosso entendimento aqui, século 2023, cuidado com os falsos profetas, porque eles vão vir e vão dizer assim,
a paz do Senhor Jesus Cristo. Eles vão falar como crente, eles vão pregar como crente, eles vão ter essa aparência de piedade, mas o coração deles é corrompido. O desejo do coração deles é corrompido, né? Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para não sermos enganados. Versículo 16: vocês os reconhecerão por seus frutos. Aqui, se você puder, destaque na sua Bíblia isso. Você vai conhecer cada pessoa. Essa árvore está se referindo a pessoas. Essa árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. A árvore não é conhecida, quando estamos falando de nós não somos conhecidos por aquilo que nós falamos, nós somos conhecidos pelos frutos que estamos dando. Diz assim: pode alguém colher uva de um espinheiro ou figo de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins. Mas eu conheci uma pessoa, uma árvore boa, mas ela está dando fruto ruim. Não tem como, irmão. A Bíblia diz que não tem como. A palavra de Deus, em versículo 18: a árvore boa não pode dar frutos ruins. Por isso que nós precisamos atravessar a cruz. Porque a árvore é boa, exatamente. Então, árvore boa não pode dar frutos ruins. Nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Por isso que é importante nós vivermos debaixo do governo de Deus. Aqui já está falando de juízo, de sentença. Chegará um dia em que o Senhor Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja, o arrebatamento da igreja, e chegará o dia do juízo do Senhor, do nosso Deus e Pai. E a Bíblia diz assim, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas nem todos que vão se ajoelhar nesse dia e que vão confessar entrarão. Mas todos vão se ajoelhar e vão confessar. Todos vão, né? Versículo de número 20 diz assim: assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nossa, olha isso, olha essa palavra agora, irmãos. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Não basta dizer a paz do Senhor, não basta dizer glória a Deus. Não adianta ter essa aparência de piedade e não ter a natureza da piedade. Então, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia. Por isso que não é pelo que os nossos olhos veem. É muito forte esse texto. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vós que praticais o mal. Por isso que não é resultado, é fruto. Os caras repreenderam o demônio, os caras profetizaram, os caras viram milagres, e o Senhor dizia: eu não te conheço. Mas Senhor, no teu nome nós expulsamos o demônio. Sim, é no nome do Senhor mesmo. Mas vocês não têm vida com esse Senhor, não. É por graça e misericórdia que aconteceu tudo isso. Pode falar, pastor Guilherme. Eu acho engraçado, vinculando essa passagem com uma situação que acontece no livro de Atos dos Apóstolos,
em que os jovens estavam tentando expulsar um demônio, né? E eles proferem ali: te expulsamos em nome de Jesus, Deus de Paulo, né? E as escrituras falam que o demônio olha para aqueles jovens e fala: conheço a Jesus e sei muito bem quem é Paulo. E vocês, quem são? Entende? Então, você consegue entender que proferir sem a natureza de Cristo não tem a ver com uma garantia de que entraremos no reino dos céus. Você ter a vida e você proferir e manifestar a vida é uma coisa. Agora, você proferir a vida sem ter a essência é outra coisa. Aí cai nessa situação de se deparar com um senhor falando, né? Nunca vos conheci. Ou com os demônios falando: sei bem quem é Paulo, sei bem quem é Cristo Jesus e vocês. E detalhe que me chama mais atenção ainda: essas pessoas, elas viram o milagre, essas pessoas, elas viram o demônio sendo expulso, mas essas pessoas não verão o reino dos céus. Então é muito sério, irmãos. O evangelho é um assunto seríssimo, né? Então nós vamos terminar por aqui. Opa! Claro, com certeza. Nós vamos ouvir o Castanha e depois nós vamos para a nossa parte final. Esse livro, alguns capítulos e versículos, é um mais grandioso que o outro. E especialmente nessa parte que nós estamos, alguns versículos, eles trazem a essência da mensagem. E o que me chama a atenção é que, em resumo, aqui combate os falsos profetas. É importante a gente perceber. Eu costumo dizer que nós precisamos adquirir o olho de raio-x ou o terceiro olho. Quando todo mundo olha e não enxerga, você consegue enxergar. Principalmente nesse campo, né, que está sendo muito disputado. É um campo de disputa, porque na realidade é um confronto, há um conflito entre o plano de Deus e o plano do seu adversário, que acontece aqui no social onde nós vivemos. Eu preciso ter essa clareza de interpretação, né? Que Satanás está operando aqui no nosso meio. Então, voltando aqui na matéria, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Aqui relata a prática. É importante orar? O que é oração? A oração é um meio que leva ao contato do ser humano com o Criador, buscando fortalecimento. Para quê? Para o meu dia a dia, para a prática. É importante eu louvar? O louvor, às vezes, comove mais do que a palavra. Muitas pessoas foram libertadas e foram convertidas pelo louvor, sem ninguém chegar até ela para pregar. Então, o louvor é importante, né? Ele fala mais do que a palavra muitas vezes, mas para seguirmos no dia a dia, nós estamos sobre uma avaliação. Muita coisa Deus não vai acertar conosco agora, vai acertar no final. E aí no final nós vamos ver quem é quem no plano de Deus. Mas me chama a atenção, sobretudo, até me adiantei um pouco, o 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, o que está falando novamente? A prática, o dia a dia, né? Pregar, resumindo, palavras comovem, mas o exemplo arrasta. Muitas vezes eu não prego, mas da forma que eu vivo, né? O que é uma pergunta que, inclusive, circula muito
nas igrejas por aí afora. O que é preciso para ser salvo? Tem uma frase que responde: viver como Jesus viveu. Como Jesus viveu? Mas como eu vou viver como Jesus viveu? Eu não vou fazer milagres. Talvez eu não vou falar em línguas. Eu tenho que ser homem ou mulher reta no dia a dia, observando o plano de Deus para poder circular aqui nesse mundo onde eu vivo. Então, olha só. Mas as pratica assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Esse é um outro detalhe importantíssimo, que eu vejo a importância das lideranças eclesiásticas explicarem minuciosamente o que significa edificar a casa sobre a rocha ou sobre o monte de areia. É a prática da vida, é o dia a dia, desde a educação dos filhos. Então, edifica a tua casa em cima de uma rocha, mas como o sujeito vai fazer isso? Precisa ser explicado, e muitas vezes a soiteira tem que pegar, para poder entender e praticar, porque é muito fácil falar, mas a prática é o que vai me habilitar para o que? Deus não tem um plano para a humanidade. Qual é o plano de Deus? É a vida eterna, é o que a gente, me parece que é o mais importante para buscar. Exatamente, é uma vida de ação, né? Uma vida contínua no Senhor, né? E que possamos viver e praticar. E só ressaltando a questão até eu gosto muito quando vocês participam, e é muito interessante, no louvor, quando a gente vê o louvor, as pessoas sendo libertas, nós precisamos entender que o louvor não é diferente, e não deveria ser diferente da palavra, porque o louvor deve ser a palavra cantada. Por isso que nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós cantamos. Por isso que nós precisamos entender a jurisdição que nós estamos. Porque se nós não entendermos isso, as pessoas, como Castanha falou, muitos gostam muito mais do que o louvor do que a palavra. E o louvor não é fundamento, não é base, é a palavra. Por isso que nós temos que cantar a palavra. E aí a palavra vai libertar. É o Espírito Santo, sempre. Não, é isso, é o Espírito Santo operando na palavra, através do ministro, é o Espírito Santo operando através do pregador, é o Espírito Santo operando através do que está lá recepcionando, é o Espírito Santo operando na sua igreja. Sempre é o Espírito Santo. E nós temos que praticar ação. Amém, queridos? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Deus seja louvado. Que noite gloriosa. Que noite tremenda. Aleluia. Pastor Adri, vem orar aqui hoje em nome de Jesus. Aleluia. Que nós possamos, meditar e entender o quanto nós precisamos ser responsáveis com essas palavras ministradas, para que de fato nós sejamos esse fruto, Não dá para a gente ouvir para pensar em pregar para o outro, ou pensar, meu Deus, o fulano tinha que estar aqui. Mas se nós permanecermos, amados, estudando a palavra, ouvindo essa palavra e continuar com a mesma vida, é muito sério. O pastor Tiago falou aqui, é muito sério. As pessoas vão ver os frutos. Vai estar condizente com a palavra de Deus. Não é por aquilo que eu falo, é por aquilo que eu vivo. A gente precisa entender isso. Mas aquele que vive essa realidade fala a verdade. Aquele que fala a palavra de Deus, a verdade, mas vive no engano, ele fala. Mas diante de Deus não é reconhecido. Foi isso que foi lido nesta noite. E é muito sério isso. A gente precisa meditar acerca disso. Eu ouço uma palavra dessa e fico realmente ali meditando dentro de mim, entendendo, Senhor, faça com que eu veja mais claramente.
E que eu seja, nesse tempo, aquilo que o Senhor tem expectativa. E é isso que eu quero orar nesta noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Não queremos falar só com a nossa boca, querido, que desejamos viver em Ti. Aleluia. E no dia a dia ficar tornando a cruz de Cristo em vão na nossa vida. Nós sabemos que os Teus planos não mudam e tudo aquilo que Tu tens estabelecido se cumprirá. Mas sabemos também que o Senhor respeita a decisão de cada um. Cada um de nós elege dia a dia. Todos nós temos 24 horas por dia. Todos nós trabalhamos bastante, temos responsabilidades nos nossos lares. Oh, aleluia, mas o que vai definir no dia a dia, ainda que entendemos que é por graça e misericórdia, porque independente daquilo que façamos, podemos passar o resto da nossa vida 24 horas de Deus, 24 horas por dia, fazendo todo o tempo a obra do Senhor, não importa. Ainda assim será por graça e misericórdia de Deus. Reconhecemos nesta noite, Pai, que não somos merecedores. E não falamos isso, Senhor, como habitualmente para se falar, se dar um de humilde. Não, realmente não somos nada sem a manifestação da vida de Deus. Pai, em nome de Jesus, na caminhada vamos entendendo que nada do que façamos pode nos mudar ou mudar outra pessoa, a não ser a sujeição ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, a permissão que o Senhor Jesus Cristo vá formando em nós. Aleluia, a maturidade do varão perfeito. Em nome de Jesus, e por isso somos dia após dia processados em Ti. Mas entendemos que essas provas, Deus, ainda que sejamos aprovados, caímos no mesmo lugar de graça e misericórdia do Senhor. E isso é muito glorioso, Deus, porque nos arremete num lugar de responsabilidade sem julgo, de entendimento, de desfrute, de alegria. Oh, aleluia, de reconhecimento dessa vida eterna todos os dias. Sabendo que Tu não nos levará um dia, já vivemos essa vida em Ti. Muitas pessoas hoje vivem o inferno na terra, porque tem sido governado, Senhor, pelo diabo. Oh, aleluia, mas nós temos o prazer todos os dias de levantar, Senhor, e desfrutar da Tua verdade, da Tua vida. Oh, aleluia, de ser encontrados em Ti, Senhor, como homens e mulheres responsáveis ao Teu Evangelho, administrando tudo aquilo que o Senhor vai permitindo no dia a dia, entendendo, Deus, que não se trata do natural, que todo o natural precisa servir ao reino de Deus. Aleluia, porque tudo que é da terra perecerá, desaparecerá. Aleluia, mas aquilo que é eterno, aleluia, que é o nosso espírito misturado ao Teu, querido, um só corpo. Aleluia, isso é eterno, nada pode roubar. Nada pode destruir aquele que é alicerçado em Deus, no fundamento eterno, aleluia, não há nada que possa modificar. Por isso que a Tua palavra diz, Senhor, aleluia, que pode cair um tanto do meu lado, outro tanto de outro, não importa. Nós permanecemos inabaláveis em Ti, porque é o Espírito Santo de Deus que está em pé em nós. Aleluia, nos conduzindo, aleluia, em Cristo Jesus. Oh, que glória, Pai, que gratidão, querido. Obrigada, Senhor, aleluia, em nome de Jesus, por cada amado que está aqui nesta noite. Clamamos, Senhor, em nome de Jesus, por todas as nossas, os familiares da parentela prostrados a Ti, ó Deus. Todas as nossas vizinhanças, Deus, nossos amigos. Clamamos e intercedemos, Deus, em nome de Jesus, que possamos ser a expressão da Tua vida na vida deles, ó Deus. Que possamos servi-los em amor. Aleluia, para que o Teu nome seja reconhecido e adorado. Em nome de Jesus. Amém.